Glória a Jesus. Vamos lá, queridos. Tempo de restaurar os propósitos. Esse é o tema da mensagem de hoje. Amém? Nós já falamos, irmãos, nessa série de mensagens sobre esperança, alegria, sonhos e estima. Semana passada foi maravilhoso, sim ou não? Você recebeu dos céus aqui através do nosso irmão Wenderson. E nessa noite nós vamos falar sobre propósito. Repita comigo, propósitos. Propósitos. Sejam bem-vindos então à nossa série de mensagens. Tempo de restaurar. Tempo de restauração. Tempo de restaurar os propósitos de Deus na sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, o pior da vida não é a morte, é viver uma vida sem propósito, sem direção, sem destino. Nós precisamos resgatar o propósito de Deus nas nossas vidas. Há um eco profundo que ecoa na nossa alma, que traz inclusive dor para a nossa existência, de cada ser humano. Uma pergunta silenciosa que volta e meia ela vai tomar o seu ser. Em alta voz ela vai gritar: por que eu estou aqui? Qual é o meu lugar neste mundo de meu Deus? Por que eu nasci? Qual é o sentido da minha existência? Você já se fez essa pergunta? Nós vivemos, irmãos, numa era de excessos, numa era, sabe, de comparações, numa era onde os excessos têm tomado conta dos nossos corações. É uma busca frenética por mais dinheiro, mais bens, mais conquistas, mais validações, mais likes nas redes sociais. Isso nos consome de dentro para fora. Nós corremos sem parar e nós estamos sempre correndo e não temos tempo para nada. Já percebeu que a gente está sempre reclamando que não tem tempo? A questão não é o tempo, é a maneira como nós estamos gerindo o nosso tempo. Ou melhor, como nós estamos vivendo este tempo. Mas quando a gente para respirar, quando dá tempo de respirar, a gente percebe, irmãos, que estamos correndo em círculos, como um doguinho que está correndo atrás do seu próprio rabo. E a gente se frustra, a gente se machuca, a gente se sente incompetente, sem validação, perdendo tempo, um sentimento de perca de tempo. A gente chega à conclusão que nós estamos indo para lugar nenhum. A gente corre, e a gente diz: não, quando eu alcançar aquilo, sabe, vai ser demais, eu vou ser feliz, eu vou curtir. Não, quando eu alcançar aquilo, nossa, aí vai estar muito bom. E então nós alcançamos esses lugares, e nós chegamos nesses lugares, e nos damos conta que chegamos a lugar nenhum. Isso não preenche o vazio da nossa existência, isso não responde o anseio da nossa alma. E então estipulamos novas conquistas, novos prazos, novas medidas, nos cansamos, gastamos energia, e por fim descobrimos que continuamos correndo sem rumo. Por isso eu gosto dessa frase. Essa frase ela bate forte no meu coração. O pior da vida não é a morte, mas sim uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, uma vida vazia de existência, uma vida vazia de sentidos. Essa frase, irmãos, não apenas nos inspira a entender o verdadeiro sentido das nossas vidas, mas essa frase também, irmãos, nos confronta, nos constrange de maneira visceral, porque uma vida desta forma, uma vida sem propósito, uma vida que não tem gosto, é uma vida sem graça, uma vida de sobrevivência, é uma vida onde a existência não tem âncora, ela está à deriva. E pior,
O perigo aqui não é o mar revolto, é porque eu não tenho destino. Eu estou simplesmente no mar da vida, torcendo que Ele me leve para algum lugar. Alguns anos atrás, ou melhor, na década passada, nós até cantamos sobre isso. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Mas será que a vida é tão pequena e resumida a isso? Ou será que ela é maior do que isso? Eu acredito que ela é muito maior do que isso. Nós não somos apenas um barco à deriva, condenados aí a girar e girar e girar sem direção, torcendo para que o acaso sopre um vento e me leve para algum lugar, que eu nem sei para onde é. A Bíblia, queridos, diante desse pragmatismo, diante desses anseios da alma, ela ecoa esse clamor através do que vai dizer o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 1 verso 2, e ele vai dizer: irmãos, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu percorri a vida, eu busquei os lugares, os prazeres, nada me privei, mas eu descobri que tudo é correr atrás do vento. É vaidade de vaidades. A Bíblia, queridos, nos fala sobre isso. Salomão, ele explora todos os caminhos da humanidade, ele busca a felicidade, mas também o sentido da existência, e ele chega à conclusão que é apenas um vazio, nada faz sentido. Mas será que a vida se encerra nisso? Será que a vaidade é o fim? Então nós estamos apenas correndo atrás das coisas, estamos vaidosos. Será que isso se encerra a vida? Eu creio que não. O lamento do homem sem propósito, ele não é a última palavra de Deus. Já dizia o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, nas suas confissões: tu nos fizestes para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Eu posso ter muitos sonhos, eu posso ter muitos desejos, mas a minha alma só irá descansar quando eu me ancorar nele, porque nele existimos e nele nos movemos. Sem ele nós somos apenas um barco à deriva, mas com ele nós encontramos o verdadeiro sentido para a nossa embarcação. Esse vazio, irmãos, essa inquietude, esse desejo por algo que nós não sabemos o que é uma evidência clara que nós somos feitos para algo maior. Essa inquietação de querer, não é ruim. O problema não é isso. O problema não é sonhar. O problema não é querer, alcançar alguma coisa. Esse não é o problema. A inquietação da nossa alma, na verdade, ela escancara uma problemática muito mais superior. Nós somos feitos para algo maior. Nós somos feitos para alguém maior. E a nossa alma, na verdade, ela está clamando pelo seu Criador. Ela está clamando pelo seu propósito. E então nós corremos para cá e corremos para lá, e a gente conquista, a gente alcança, mas nada faz sentido, porque a gente ainda não entendeu o clamor da alma. A minha alma não está clamando por mais dinheiro, mais bens, por sucesso. A minha alma está clamando pelo seu Criador.
ela está clamando pelo propósito celestial, por algo maior, por alguém maior. Então essa inquietude, essa corrida maluca nos leva a confrontar 3 grandes questões que habitam o coração de qualquer homem nesse auditório. Questões que Deus já respondeu. São 3. Primeiro, a questão da existência. Por que estou vivo? Isso inclusive é motivo de muitas pessoas tirarem a sua própria vida, porque não encontram sentido. Por que estou vivo? Deus já respondeu isso. Em um mundo, irmãos, em que muitas vezes nos sugerem que nós somos simplesmente produtos do acaso, ou do acidente dos nossos pais, essas perguntas geram uma profunda angústia na nossa alma. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu nasci na cidade que eu nasci? Esses dias o Andrezinho me perguntou, por que eu nasci na estrada? Mas Deus, irmãos, o Deus da Bíblia, não é um Deus do acaso. O acaso não nos protege, o acaso não nos valida. O Deus da Bíblia é um Deus que responde o anseio da sua alma. Por que você existe? Por que você está vivo? E a primeira vez que eu li esse texto, isso trouxe sentido para a minha vida. Eu entendi o porquê eu nasci, mesmo sendo, um fruto de um não desejo. Mesmo que os meus pais, a princípio, estavam pensando em me abortar, mesmo que ainda que eles não tinham intenção de me ter, quando eu li esse texto, eu encontrei o sentido da minha vida. Pois tu formaste o meu interior, tu teceste no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de modo admirável e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo, querido, 139, verso 13 ao 14. Eu sou ideia de Deus. Eu nasci para o louvor de Deus. Se isso não fosse o suficiente, a palavra também nos responde através de Efésios, capítulo 2, verso 10, em que Paulo está escrevendo para essa igreja, e diz que nós somos um poema de Deus. Deus estava inspirado quando, escreveu você, o enredo da sua história, quando Ele pensou em você, quando Ele pensou em mim. Então isso tudo, aplacou a ira, a revolta, a dor do meu coração, porque eu nasci para ser um poema de Deus, para anunciar ao mundo as grandezas de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Efésios 2:10. Porque eu nasci para cumprir as obras que Deus, antes de eu nascer, tinha preparado para mim. Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Você não é fruto do acaso, você é fruto da vontade de Deus. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, mas o autor também do livro Cristianismo Puro e Simples, ele afirmou: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos feitos para o céu. E então, irmãos, nada nessa terra, por mais interessante que seja, fará sentido para as nossas vidas, até que alcancemos o céu. Você não é um erro. Eu pensei durante muito tempo da minha vida. Você, queridos, não é uma coincidência, uma obra mal feita. Você é obra de arte do seu Criador.
Deus pensou, teceu cada parte do seu corpo, o seu cabelo, os seus olhos, a sua cor de pele, a sua altura, a sua estatura. Deus pensou em cada parte do seu ser, quando Ele estava desenhando você dentro do ventre da sua mãe. A sua vida é plano de Deus, mas não é qualquer plano. A sua vida é um plano de Deus em execução. Ela ainda não terminou, ela não acaba aqui. Nós ainda não estamos vendo o fim dessa história. Você entende isso? A segunda grande questão, então, irmãos, é a questão do significado. Tudo bem, eu já entendi porque eu nasci, mas eu tenho valor? Qual é o meu valor? A nossa cultura, irmãos, a cultura do presente século que Paulo vai falar, ela vai nos empurrar para uma busca incessante, sabe, quase que louca, por sucesso por sucesso, por reconhecimento, por ter para ser. Mas o sucesso, irmão, sem propósito é vazio de alma. Eu não sei se você já ouviu a história daquele menino muito famoso no Brasil, ganhou muito dinheiro, até uns dias atrás era o maior canal do Brasil do YouTube, o Whindersson Nunes. Ele ganhou tanto dinheiro que ele deu uma entrevista dizendo que não sabia mais o que fazer com tanto dinheiro. E sabe o que aconteceu? Porque ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro, ele entrou em depressão. O meu valor não está na minha conta bancária, o meu valor está no meu Criador. Sucesso, irmãos, reconhecimento sem propósito é apenas vazio existencial. Você tem, mas você nunca se satisfaz. Um dia um amigo, uma pessoa que eu conheço, disse que estava conversando com um homem rico, e ele disse: tudo que eu queria era ter a vida que você tem. Ele diz: e tudo que eu queria era ter o dinheiro que você tem. Ele diz: você não sabe o que você está pedindo. Você está entendendo? No mundo em que tudo tem preço, você precisa entender qual é o seu valor, porque preço é uma coisa, valor é outra. Não permita que coloque preço em você antes descubra o seu verdadeiro valor. Você está entendendo? João capítulo 3, verso 16, é o ápice do amor, da revelação do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, o seu valor está no amor de Deus. 1 João capítulo 4, verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O seu valor é determinado pelo preço pago por Cristo na cruz. Olhe para a cruz, é o seu valor. A obra consumada de Cristo na cruz do Calvário escancara o seu valor. Então não permita que os outros coloquem preço naquilo que Jesus já te deu valor. Você está entendendo? E então nós ficamos mendigando dos outros atenção, reconhecimento, mendigando dos outros, sabe, validação. O seu valor está na obra consumada de Cristo Jesus na cruz. Quando você descobre isso, irmãos, você anda como alguém de valor. Eu não preciso que você diga o meu valor. Quando eu olho para a cruz, eu já entendo quem eu sou. Martinho Lutero, queridos, falando sobre graça, ele diz: a justificação pela fé somente significa que o valor do homem não se encontra em suas obras, mas na misericórdia de Deus. Eu posso fazer qualquer coisa, mas ainda assim eu não vou conseguir atribuir valor a mim.
porque o valor a mim atribuído foi feito por Cristo na cruz. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, não é por mérito. No mundo em que nós gritamos meritocracia, a cruz grita graça, favor não merecido. Você não merece, mas Ele te deu valor. O seu valor, queridos, não está no que você faz, mas no Cristo que fez por você. Você não precisa provar o seu valor. Ele foi conferido, ele foi confiado a você pelo amor incondicional de Deus. Você é amado, e esse é o maior de todos os significados. Se isso não te basta, eu não sei o que mais vai te bastar. Uma vez eu fui evangelizar uma senhora numa comunidade carente, e eu cheguei para evangelizar ela, mas ela me explicou sobre o valor da minha vida, sem palavras, sem discurso, mas com uma atitude. Eu cheguei lá e era uma casa muito simples, muito simples, uma casa de chão batido, uma casa de adobo. Já viu casa de adobo? É aquelas casas que a porta não é porta, a porta é uma cortina de tecido. Você já viu isso? E então ela sai de lá de dentro com uma saia até aqui embaixo, que eu acho que fazia uns 3 dias que ela não lavava, porque não tinha água. A boca sem dente. E então ela sorri e diz: o que você quer, meu filho? Eu vim falar de Jesus para a senhora. Jesus, entra, vamos tomar o café. Eu falei: não precisa. Ela: não, eu faço questão. E então ela lava, sabe, com aquelas águas que você deixa na pia. Quem já passou por racionamento de água sabe do que eu estou falando. Você deixa a água na pia para você simplesmente lavar alguma coisa lá, porque não tem mais água. E ela pegou aquela água lá, aquela água bem limpa. Ela passou a água, o copo de maço de tomate, esfregou na barra da saia dela, colocou o café e disse: toma, meu filho. E foi o café mais gostoso que eu já tomei na minha vida. Ela era feliz, não porque ela tinha uma boa casa, não porque ela tinha muito dinheiro, não porque ela tinha muitos bens. Ela tinha Jesus, e a vida dela tinha valor. E o valor da vida dela não estava no carro que ela possuía, ou na água que ela não tinha, mas na água que lavou a sua vida. A gente precisa entender, irmãos, o seu valor não está no que você faz, mas no Cristo que fez por você. Isso muda tudo. Você é amado, isso é o maior de todos os significados da tua vida. A terceira questão, irmãos, é uma questão de intenção. Tudo bem, eu já entendi o motivo da minha existência. Tudo bem, eu já entendi que eu tenho valor. Mas qual é o meu propósito? Porque eu estou aqui. Para onde eu vou? Para onde o Senhor quer me levar? Se temos valor, irmãos, e fomos criados por um propósito, e é para Ele, a resposta é clara. Intuitivamente, irmãos, contraditória para a mente humana que diz: eu estou no centro, eu sou o centro de tudo. Não, Ele é tudo. Você está entendendo? Ele está no centro de tudo. Quando nós colocamos Ele no centro de tudo, nós entendemos que a nossa busca é correr para Ele e não para as coisas que Ele pode me dar. Colossenses 1, verso 16, fala algo fundamental para nós.
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. A vida nossa não se encerra em nós, a vida nossa começa quando nós conhecemos a Ele, e rendemos a Ele a nossa adoração, e damos a Ele o trono dos nossos corações, é Ele no centro. Romanos 11, verso 36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente, amém. Qualquer homem nesse auditório pode encontrar o motivo real da sua existência, pode encontrar aquilo que a sua alma nela. Qualquer homem nesse auditório, qualquer mulher nesse auditório pode ser feliz, bem-aventurado, quando entende que o correr da vida se resume em correr para Ele, e entronizá-lo em nosso coração. A W. Tozer, no seu livro A Procura de Deus, nos desafia da seguinte forma: o homem, tendo caído na incredulidade, está agora em um labirinto, perdido e confuso, mas o caminho para sair do labirinto é o caminho para Deus. Você quer sair das confusões mentais? Você quer sair das confusões sentimentais? Corra para Deus, caminhe em direção a Deus. Eu me recordo, queridos, os discípulos no mar de Tiberíades, e Jesus deixado, porque ele estava orando, e então Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos se apavoram, eles estão com medo, estão confusos. Jesus então se revela através da sua fala, e enquanto todos estavam apavorados e perdidos, sem entender o que estava acontecendo, e tentando, se afastar o mais rápido possível daquela voz, que na verdade parecia mais uma assombração, Pedro, ele vai ao encontro de Jesus. Até quando iremos correr da presença de Deus, quando na verdade Ele está nos atraindo para Ele? Você está vivo? Corra para Deus. Você descobre o seu propósito, irmãos, não olhando para si mesmo. Você está cansado de olhar para si mesmo. A nossa geração é extremamente hedonista, presunçosa. Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Selfies, fotos. Jesus te fez com 2 olhos, não para olhar para si, mas para encontrá-lo no mundo que Ele criou e que fez para a glória dEle. Você descobre o seu propósito, irmãos, não olhando para si mesmo, mas olhando para o autor da sua vida. Quem é o autor da sua vida? Quem te teceu no ventre da sua mãe? Quando tua mãe nem te conhecia, mas Ele já te chamava pelo nome. Eu quero contar aqui, fazer um adendo rapidinho. Eu já te contei uma parte da minha história. Os meus pais não me queriam, e então quando meu pai decidiu me registrar, ele decidiu colocar um nome meio esquisito, dos filmes que ele assistia, sabe? Meu pai era heavy metal, ainda é, você vai ver, você achar algumas fotos dele. E aí o cara do cartório disse: não, esse nome não. Por que você não coloca Samuel? Esse nome não estava na ideia de Deus, mas sempre esteve, não estava na ideia do meu pai, mas sempre esteve na ideia de Deus. Quando minha mãe nem sabia que eu existia, Deus já estava tecendo a minha história. Sabe, queridos, eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Quanto mais conheço a Deus, mais eu me descubro nele. Quanto mais conheço a Deus,
mais eu me satisfaço nele. Eu encontro valor, sentido e valor, sabe, e propósito. É o que Deus quer que nós façamos a partir de hoje. Tudo, irmãos, o que você busca está nele. Sabe, isso que está inquietando o teu coração, o motivo da tua busca real, se você for a fundo, é um clamor da sua alma: cadê o meu Criador? Cadê o meu Criador? Se Deus é a fonte, irmãos, do propósito das nossas vidas, então Ele mesmo nos revela o mapa, o caminho para uma vida plena. Então eu não preciso de ninguém para dizer para mim 5 passos para encontrar o seu propósito. Almoce comigo, me dê 5.000 que agora eu te conto, e destrava o seu mindset. Quando eu encontro Deus, Ele me revela o mapa, Ele me diz a minha origem, mas também o meu destino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus já disse tudo. E então Filipe diz: mas Senhor, mostra-nos um Pai. Como assim, Filipe? Eu estive todo este tempo com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Conheça Jesus, você conhecerá o Pai e conhecerá a si mesmo. Então, se Deus é a fonte do nosso propósito, Ele mesmo revela o mapa, o caminho para nós vivermos uma vida plena, uma vida satisfeita. Eu quero apresentar para você de maneira muito breve 5 propósitos eternos que são os pilares de uma vida com significado verdadeiro, e são os pilares da nossa casa. Primeiro, propósito da adoração: foque sua vida em Deus. Nós só vivemos o propósito da adoração quando o nosso foco é Deus, quando o foco de tudo que você faz é Deus. Se você faz o que faz para Deus, se você vai amanhã acordar pela manhã e ir para o seu trabalho, o seu foco é Deus. Se você vai dar aula e o seu foco é Deus, se você vai estudar e o seu foco é Deus, é glorificar a Deus, é fazer o seu melhor para que Deus seja honrado através da sua vida. Então Mateus 22, versos 37 a 38 vai dizer: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Irmãos, adoração não é apenas um ato, é um estilo de vida, uma postura de rendição. Eu rendo tudo, porque o foco da minha vida não é o mesmo. Eu não estou no centro, Ele está no centro de tudo. Ele governa. Em meio às distrações do mundo, irmãos, e como o mundo tem nos distraído, o nosso maior chamado é o amor, é glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, porque Ele é o alicerce de tudo. Sem Ele, tudo que você faz desmorona. Casamento sem Deus, cai. Empresa sem Deus, cai. Sucesso sem Deus, cai. Ele é o alicerce de tudo. Segundo propósito, irmãos, é o da comunhão. Enfrente e vença os problemas da vida juntos. Você não é uma ilha isolada em você mesmo. Você precisa de mim, eu preciso de você. E nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Meu Deus, irmãos, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque Ele nos apresentou o que é amor. Qualquer coisa fora dessa realidade não é amor.
é apenas um sentimento que dá e passa. Gálatas 6, verso 2 vai dizer: levem os fardos uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Nós estamos numa comunidade, numa família. Conta comigo, eu conto com você, e nós caminharemos juntos. O propósito da comunhão, irmãos, é enfrentar e vencer os problemas da vida juntos. Você não está sozinho, eu estou com você. Quem é que está passando por lutas? Levanta a mão. As pessoas que estão à sua volta precisam saber que você está passando por lutas, e você também precisa saber, você não está sozinho, eu estou com você. Sabe, irmãos, a gente sabe que Deus é conosco, sim ou não? Você tem dúvidas disso? Mas na vida, muitas vezes o que nós precisamos é de alguém de carne e osso para dizer: fica aqui, eu não vou te abandonar. Não é conta carochinha, é vida, é verdade, propósito de comunhão. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Uma Vida em Comunhão, ele diz: aquele que está sozinho com a sua fé no mundo é mais fraco, é o mais fraco de todos, mas aquele que está com a comunidade é o mais forte. Quem anda junto se fortalece juntos. Nós não fomos feitos, irmãos, para viver isolados. A igreja é uma comunidade de fé, é um ambiente onde o amor de Deus se torna visível, aonde nos fortalecemos, é onde carregamos os fardos uns dos outros. Igreja é família. Família não se abandona, família não se troca, família se empodera, família se encoraja, família se vive. Terceiro, o propósito do discipulado: fortaleça a sua fé diariamente. Fé precisa ser fortalecida, assim como músculo. Você pode dizer que você tem fé, mas ela talvez fique invisível, porque debaixo dessa camada de gordura tem músculo. Acredite. Ou como diria o nosso irmão Amauri, quem não tem barriga não tem história. Mas sabe, queridos, de nada adianta eu dizer que tem músculos, se esses músculos não se tornarem aparentes. E para que eles se tornem aparentes, eles precisam ser exercitados. Fortaleça a sua fé diariamente. Discipulado é isso. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. John Piper, irmãos, um autor que eu gosto muito, pastor batista, americano, ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. O pecado, irmãos, escancara uma insatisfação do teu coração, mas quando eu ando junto, não há espaço para insatisfação, porque a gente se abastece no mesmo lugar, a gente se fortalece, a gente se ajuda, a gente vai empoderando. Eu vinha conversando com o Renato e falando, sabe, é isso, irmãos, é melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. Eu preciso ter esse lugar seguro, aonde eu possa ser quem eu sou, e eu possa dizer: cara, não estou legal, eu estou doido para poder fazer uma coisa que é errada, me ajuda. Eu me lembro de um rapaz que eu cuidei no interior de São Paulo, em primavera, e ele chegava na minha casa por volta das 3 horas da manhã, e era certo que ele chegaria nesse horário, e ele chegava com o isqueirinho dele, batendo o isqueirinho assim, e falava: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Oi, eu estou com vontade. Ele queria fumar crack, e então eu me assentava com ele, fazia um café para ele, e o dia amanhecer e a vontade dele passar. Isso é discipulado. Eu não sei o que você entendeu por discipulado. Discipulado não é controle, discipulado é libertação. Discipulado é empoderar vidas, é fazer alguém que estava na paralisia da vida agora com pernas.
Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Hebreus 6, verso 1 diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Sabe, irmãos, leite é bom, mas tem prazo de validade. Se você continuar tomando leite espiritual, você vai continuar paralisado na estrada da sua vida. Você vai continuar paralisado, estagnado, raquítico, sem força, sem energia, sem vitalidade, sem viver os sonhos, os propósitos de Deus, dependendo de uma palavra de afirmação, dependendo de alguém que diga, sabe, você é o mais lindo, você é o mais legal. Deixa os céus dizer isso para você, quando você vive para a glória dele, porque foi assim que aconteceu com Jesus. Ninguém nunca precisou dizer para Jesus: você é o cara. Curti, hein? Like. Ó, senta o dedo no like. João Batista diz: não, você é o cara. Como é que eu vou batizar você? Eu não posso nem desatar suas sandálias. Jesus: deixa, porque o cara quer, o meu pai quer. Ele sim é tudo. E sabe o que acontece? O céu se abre, e a validação não vem de homens, a validação vem de Deus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus é glorificado quando você está satisfeito em viver para a vontade dEle. Você está entendendo? A satisfação plena, irmãos, vem do discipulado contínuo. O crescimento espiritual não é uma opção, é essencial. Mergulhar na palavra, orar, aprender. Ser discipulado é o caminho para a maturidade, para a resistência em tempos de provação. As provações virão. Nós precisamos estar preparados, com a fé robusta. Quarto, o propósito do serviço: encontre e cumpra o seu propósito. 1 Pedro capítulo 4, verso 10: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Quem aqui tem dons? Você tem dúvidas que você tem dons? Se você tem dúvidas que você tem dons, é porque você tem dúvidas se Jesus te alcançou. Porque Efésios 1, verso 13 em diante, vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. E o Espírito Santo nos equipa com dons. Eu não vou receber o Espírito, eu já tenho o Espírito. Então, se eu tenho o Espírito, eu tenho dons. O que eu preciso agora é abrir a minha mala para descobrir que dons são esses. Mas olha só, cada um exerça o dom que recebeu para servir, e não para ser visto. Os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Em nome de Jesus, irmãos, essa aqui é uma casa profética. Amém? Isso aqui é uma casa pastoral, isso aqui é uma casa apostólica. Mas os dons proféticos não é para evidência de mim mesmo. Os dons apostólicos não é para evidência de mim mesmo. Sabe, agora então me chame de apóstolo. Apóstolo Samuel. Não é sobre isso. Me chama agora de profeta. Eu não quero ser guru de ninguém, para que as pessoas agora comecem a correr atrás de mim e dizer: mestre, o que eu faço? Para onde eu vou? Está vendo aquela cruz? Corra para Jesus. Aprenda a ouvir Ele. Não se torne guru de ninguém, mas sirva a todos com seus dons. Mateus 20, verso 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu irmão, eu gosto dessa frase da pastora Mari Madaleno, da igreja da cidade, liderou os jovens durante muitos anos. Ela diz: nós somos o povo da toalha e da bacia. Uma frase simples, mas que ecoa no meu coração. Nós somos o povo da toalha e da bacia.
o maior precisa ser o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Nós queremos honra, mas nós temos dado honra? Jesus já dizia: quando vocês chegarem nos lugares, não busque os melhores lugares, sabe, sente nos lugares mais simples, e então as pessoas vão te levar para o melhor lugar. É melhor que elas te levem do que elas peçam para que você saia de lá. Não é você que se honra, na verdade você precisa ser uma pessoa de honra. Deus nos equipou com dons únicos, irmãos, para um propósito. Descubra o seu lugar no corpo de Cristo. Sirva com alegria e paixão. O serviço não é um peso, é uma honra. Então, se eu honro a Deus, é óbvio que isso não vai passar despercebido. Você está entendendo? Mas a minha motivação não é sobre receber, a minha motivação é sobre dar. Porque Deus amou o mundo que deu, Ele serviu. O serviço, irmãos, não é um peso, é uma honra, é uma forma de expressar o meu amor a Cristo, o meu amor por Cristo ao mundo. Jesus, eu te amo tanto. Agora eu vou permitir que os outros saibam que eu amo tanto o Senhor. Vou servir pessoas. Por último, o propósito da missão: cumpra o seu chamado no mundo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É a grande comissão, Mateus 28, versos 19 ao 20. Quem aqui tem 10 anos de convertido? Levanta a mão. Quem aqui tem mais de 10 anos de convertido? Levanta a mão. Quem aqui tem 5 anos de convertido? Levanta a mão. Quem aqui tem 3 anos de convertido? Levanta a mão. Quem aqui tem 1 ano de convertido? Levanta a mão. Não importa qual tempo você tenha de conversão, mas quantas pessoas conheceram Jesus através do Jesus que está na sua vida? Quantas pessoas estão aqui nessa noite porque viram Jesus em você? Não tem como eu ter a luz do mundo e esconder essa luz, é impossível. Se tem luz, deixa o mundo ver. Deixa o mundo ver. Nós temos algumas cadeiras, poucas cadeiras vazias aqui. Você precisa iluminar alguém. Você precisa iluminar alguém. Você precisa iluminar alguém. Você precisa iluminar alguém. Você precisa apontar o caminho, a direção para alguém. Tem um monte de gente faminta na estrada da sua vida. Você já encontrou o pão da vida? Amém? Está satisfeito? Agora aponte para outros famintos, aonde encontrar pão também. Isso é evangelismo, isso é missões. Nós não precisamos ser teólogos, nós só precisamos ser apaixonados. William Carey, o pai das missões modernas, ele diz: espere grandes coisas de Deus, mas tente grandes coisas para Deus. Nós esperamos milagres? Sim. Você espera, sabe, coisas extraordinárias de Deus na sua vida em diversas áreas? Sim. Você quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Sim. Seu casamento? Sim. Sim. Mas e o que o céu pode esperar de você? O que o céu pode esperar de você?
Porque Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão, Jesus é para onde nós deveríamos estar olhando. E os céus se abriram e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, eu me agrado nele. Porque Ele não espera somente grandes coisas do céu, Ele também está fazendo grandes coisas para o céu. Eu estava ontem lendo o texto de Neemias com a minha filha, e a gente estava falando sobre a vida de Neemias. Neemias, em vários momentos, tentou ser abafado, tentou ser enganado, sabe, tentaram ludibriá-lo, enganá-lo, mas a resposta dele agradava ao céu: eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo a perder. Com que você está perdendo o seu tempo? Com o que você está perdendo o seu tempo? A vida não é sobre ter, a vida é sobre ser. E você é amado de Deus. Você está entendendo? A igreja, irmãos, não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. Você não pode se sentir confortável em estar sentado aqui hoje, esperando, que horas que o pastor vai terminar? A gente precisa, irmãos, entender que existem muitas pessoas que ainda não estão aqui dentro. E sabe como elas vão vir? Quando eu deixar a luz brilhar. Deixe a sua luz brilhar. Não esconda ela no seu trabalho, na escola. Não finja que você é quem você não é. Você é filho amado de Deus. Para concluirmos, queridos, você não está aqui por acaso. A sua vida não é um vazio existencial. Você tem um valor inestimável. Você tem um valor inestimável. Você tem um propósito divino. Diante de tudo isso que eu falei aqui nessa noite, qual vai ser sua resposta? Você vai continuar vivendo uma vida de sobrevivência, uma vida no modo, sobrevivência? Ou você vai buscar aquilo que verdadeiramente faz sentido para a tua alma? Você ainda vai continuar vivendo uma busca vazia por sucesso? Ou você vai decidir nessa noite se despertar para viver o propósito de Deus para a sua vida? O sonho de Deus não morreu. Levanta. Mas me feriram, Deus cura. Mas me abandonaram, Deus não te abandonou. Mas me esqueceram, Deus te vê. Eu convido você então, em nome de Jesus, meu irmão, a render-se ao autor da vida.